Fala galera, tudo bem, amigos que nos acompanham aí com o nosso Clube Time A? Vocês vêm aqui, é o estúdio onde nós gravamos nossas aulas, aqui é o Estúdio Time A. E a gente estava dando uma olhada, uma acompanhada nos comentários de vocês no nosso site, e a pergunta principal que mais os alunos nos fazem é: professor, o que mais cai no Enem? É o desespero, né? É o desespero. Não dá tempo mais de eu estudar tudo. Então me conta, me diz, onde que eu tenho que privilegiar, quais conteúdos? Afinal, o que mais cai no Enem? Então a gente trouxe nossa equipe hoje para discutir com vocês o que mais cai no Enem. Lá nas matemáticas do interior, meu grande amigo Rony, o que tem caído no Enem mais na sua área? A gente não tem bola de cristal, não. Eu sou Rony, mas não sou Potter, né? Isso é importante falar. Mas a gente, pelas experiências que a gente tem ao longo acompanhando o Enem desde que ele nasceu, a gente sabe o que é que realmente o povo gosta. O povo que eu digo é o INEP, né? Aham. Matriz de referência lá. Então eu aconselho meus alunos, sempre que eu posso, e estou aconselhando agora, estudar muita geometria sólida. Prisma, pirâmide, cone, cilindro, esfera, um sólido dentro do outro, inscrição de sólido. Aqui não precisa nem de pescoçar. Cai, mas cai com gosto de gás. Meu Deus. Sólidos geométricos. Outra coisa que não pode você, se você for pro Enem sem estudar isso, vai não, perde tempo não. Vai para sua casa dormir. Que é a tal de porcentagem, regra de 3, razão e proporção e escalas. Escalas, transformações de unidades. Meu filho não vai para lá sem estudar isso não. Ô Vini, cai, mas cai assim, desemboladamente. Então esses dois assuntos, eu diria que é praticamente 40% da prova. Aí, um outro que fica assim, como diz, não deve deixar de olhar, é a tal de interpretação de gráficos. Tirar dos gráficos as informações e aí elas podem ser transformadas em uma probabilidade, ou uma média, mediana, estatística, ou uma própria inferência, ou comportamento de gráfico. Esses 3 assuntos, eu como esse chapéu aqui com queijo. Se não tiver que revelar. Então estuda esses 3 então, assuntos. repetindo, sólidos geométricos, relações de juros comerciais, porcentagens, razões, escalas, transformações de unidades. E terceiro lugar. E terceiro lugar é esse que eu acabei de falar, que é mesmo o que eu falei? O que ele falou, gente? Gráfico. Interpretação de gráficos. A fome me deu um branco na minha mão. A vontade de comer o chapéu. Isso, Nossa senhora, isso pra mim tudo foi grego. Por isso, humanas, né? Os meninos que estão estudando sabem o que eu estou falando. Ah, e é verdade, eu tenho certeza, né? é bom. Pode olhar, eu já fiz uma estatísticazinha, inclusive nós vamos apresentar isso daqui uns dias no time A. A incidência de assuntos por questão. Legal. Ficou muito bom. Foi um trabalho, desde que o Enem nasceu, ele vem pincelando, separando as questões. É importante falar do peso da prova de matemática. São né? 45 Sem dúvida, questões, 45. né? No Dá domingo, pra largar, não. no domingo encerra com chave de ouro. chave de ouro. Uma redação bruta, uma português, não é isso? E depois a matemática. Exatamente. Também bruto. Na redação. Mari, lá nas ciências da natureza, tem várias áreas que estão dialogando. Sim. Pela sua experiência, o que você tem visto caindo no Enem? Sim. Em relação à ciência da natureza, eu sou professora de química, mas eu acompanho porque a prova, né, que é de ciência da natureza, ela tem questões interdisciplinares, então a química ela faz esse diálogo com a biologia, com a física também. E eu percebo que em relação à prova de biologia, eu vou sempre citar 2 temas que mais caem, porque como agora a gente está na reta final, é importante que você foque em alguns assuntos, né? Então, em relação à biologia, é muito recorrente as questões de ecologia e de biologia molecular, que fala sobre DNA recombinante, né, as técnicas modernas que têm aparecido. Na prova de física, sempre vão aparecer questões de mecânica e eletromagnetismo. Na parte física e também circuitos aparece bastante. Na prova de química, questões de estequiometria, que pode também entrar junto com outros assuntos. Estequiometria. Tá. Cálculo Ok. estequiométrico. Você tá comendo com queijo? Tem gente que chama assim cálculo esquizofrênico, né? Agora nós entendemos. Agora entendeu, né? Colocar Cálculo, mais, né? Não, né? eu Esquizofrênico. continuo sem Cálculo estequiométrico é quando a gente coloca uma reação química e faz as relações, né, de proporcionalidade entre reagentes e produtos. A proporção Regra que eu de falei. 3, ó. pH, aquela coisa de É. pH ácido, aí não. Aí entra na parte de equilíbrio, mas tem que entender cálculos químicos estequiométricos para poder E a proporção tá fazer aí a dentro. parte. A proporção É, tá aqui a dentro, razão regra que de eu te 3, falei. 5, sim.
entra nessa parte que o Rony falou que vocês têm que saber na prova de química, vai cair uma questão, mais de uma questão de estequiometria. E a química orgânica também, com certeza, está presente, identificação de grupos funcionais, reações orgânicas têm aparecido bastante na prova. E isso eu coloquei 2 temas para cada. Biologia, então, recapitulando. Ecologia e biologia molecular, física, mecânica e eletromagnetismo, e química, estequiometria e química orgânica. Mas essas 3 disciplinas, elas fazem, né, um diálogo em questões interdisciplinares, principalmente voltados à questão do meio ambiente, em tratamento de água e efluentes, em questão de impactos ambientais, e também dialoga na questão da energia, fontes energéticas, impactos ambientais, produzidos por fontes combustíveis e fontes energéticas. Quais são os principais meios, né, de obtenção de energia, os diferentes tipos de energia e também as formas de ocorrer a transformação de energia. Mari, teve uma análise esse ano, né, com as provas que o próprio MEC está disponibilizando para os alunos irem testando, e as notas de ciência da natureza têm sido mais baixas, né? Realmente isso condiz com o nível de dificuldade da prova? Sim. Na verdade, eu até queria estender a pergunta, porque eu tenho ouvido muito aluno falar que a prova está mais conteudista. Mais conteudista, exatamente. Só o fato de cair reações orgânicas na prova de química, por exemplo, são provas que não adianta só interpretar a questão. Você tem que realmente saber quais são os produtos formados. Tem que ter uma base teórica. Então, as questões têm sido mais conteudistas, mais difíceis. A prova de ciência da natureza, ela tem voltado muito para a questão conteudista. Não deixe de assistir no Clube Time A as aulas da Mari, da Poli e do Sergião, então. Porque aqui nós vamos estar esmiuçando justamente esse nível de dificuldade. Você falou negócio de conteudista, a própria prova de matemática, foi-se o tempo que você resolvia sem fórmula. Sim. Hoje em dia, praticamente, dos 14, 15... Voltou a cobrar. Assim, é meio difícil você resolver uma questão sem você ter esse pré-requisito. A base. A base teórica. Vamos ficar em casa? Vamos sim, pode. Você resolvia, assim, praticamente, diz, lógica. Hoje não tem mais isso. Tem também, mas não é menor. Tem muito, mas você tem que estar com a forma na mão, a ferramenta certa para aplicar naquele problema, porque senão você não sai dele. Mas eu falava pra gente que agora eu quero ficar um pouco mais em casa, que eu entendi o que mais cai em matemática e ciência da natureza. Mas me ajuda aí, Ju, e na nossa área? Lá graças a Deus a gente vai finalmente falar da humanas. Beleza, vamos conversar. Agora já vai ficar assim, né? Mas, na verdade, a prova de humanas, ela tem como carro-chefe uma discussão que é a cidadania. Né? Na verdade, não é uma... Eu acho até que não é uma base da prova de humanas, mas também para a redação. As temáticas de redação que têm vindo nos últimos anos e as várias questões que abordam, por exemplo, a questão negra, né, relacionada principalmente à conquista dos direitos negros, a questão da criança, a questão da mulher, a questão dos trabalhadores operários, dos trabalhadores sem terra, a questão dos homossexuais. Todas essas temáticas incluem uma discussão sobre a cidadania, a inserção e a conquista de direitos. Aliás, a conquista, né? O Enem trabalhando muito essa coisa de que os movimentos sociais ao longo da história lutam para ter os seus direitos, lutam para ter essas conquistas, fazendo com que o aluno pense que, na verdade, a história não é simplesmente manipulada, né? Não é simplesmente dada por agentes de governo, instituições, enfim. Mas a prova de geografia também tem trazido né, que a gente trabalha aqui com a Camila, né, que na verdade tem vindo com temáticas como, por exemplo, os impactos ambientais também, numa perspectiva de interdisciplinaridade, a urbanização, a questão dos transportes, a agropecuária, especialmente na questão do desenvolvimento tecnológico ligado à agropecuária, tem caído muito. O Enem tem uma competência, que é a competência 6, que trabalha muito na geografia, com a questão da geografia física e de uma forma cada vez mais conteudista. Então tem que saber um pouquinho aquelas questões de relevo, hidrografia, tem que pegar um pouquinho ali. Mas de filosofia eu não tenho a competência para falar, né, Vini? Então tá contigo aí. A filosofia tem cada vez mais sendo cobrada junto com a sociologia dentro da prova de humanas, tendo cada vez mais espaço, uma matéria que vocês não podem deixar de lado. E muito nesse viés político, ético, e o Enem gosta muito de pegar ali os pensadores da modernidade que dialogam com a história. Então Montesquieu, Locke, Maquiavel, que cai demais. O Maquiavel, ele faz a prova. Ele faz a nossa prova, exatamente. Né? E colocar isso para dialogar, fazer realmente uma interdisciplinaridade nessas provas. Agora, gente, se você quiser saber realmente o que vai cair, menino, aí é melhor você ir no nosso novo projeto, que é o Time A Prevê,
onde lá todos nós colocamos as questões específicas de cada área e de cada tema que nós acreditamos que vamos estar no Enem nesse ano. Ano passado, Ó, foi um sucesso. a gente né? arrebentou. Ah, Eu só questão. falo assim, por exemplo, que um textinho da Simone de Beauvoir, que foi polêmico e caiu na prova de humanas, quem viu aqui com a gente viu que foi o mesmo texto que a gente Na colocou que iria íntegra, cair. né? Exatamente igual. Mais de 90%. Matemática, o Milton fez um trabalho comparativo. Que a com o gente que a gente tem no falou nosso site. é o antes e depois. Igual aquelas mulheres que tá assim e depois faz um tratamento e mostra o antes e depois. O Milton Xuxa fez na isso. minha época. Exatamente. fazendo, né? É, sim. Aqui, ó, só vendo para acreditar. Foi mais de 90% do que foi falado estava lá na prova. Aliás, até as figuras, praticamente, algumas tinham Idênticas. bem assim A a ver. característica. Então, meu filho, não perde tempo não. Dá um jeito de acessar esses nossos vídeos do Prever. Prever, o nome é Prever. Nós vamos adivinhar o que está caindo. É um trabalho que não existe no Brasil, que Tem a gente não? pensa, Tem não? tentando pensar com a cabeça do INEP, com a cabeça dos professores, como que poderia ser abordado aí pela nossa já experiência de 6 anos, que nós já estamos vendo esse Enem sendo construído e reconstruído. Não, eu- E O não mais só os engraçado- assuntos, mas as competências, né, E as bem habilidades. trabalhadas Engraçado, também. eu sei que gente no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, no Norte, deve estar olhando assim, assim, eu quero até ver. Então vocês pegam o vídeo do time A, Prever, depois pega a prova e vai comparando, e vai comparando, e vai comparando pra você ver. Olha no peixe, olha no gato, olha no peixe, olha no gato. Você vai ver se não vai. Tudo que nós falamos vai cair. Com o olho no peito. Bobo é quem não acessar o vídeo. Bobo é quem não acessar. Porque se vocês acessarem, vocês vão sair na frente de todo mundo. Vocês vão adivinhar o que vai cair. Com o olho no peixe, no gato, a gente É, fecha o olha no assunto peixe. hoje, Boa galera. prova, hein, galera? Grande abraço. Abraço, valeu, beijão. tchau. Olha no peixe, olha no gato. Olha no peixe, olha no gato.